Pronto. Agora já está gravando. Fala para mim, Angélica, para a gente, né? Como é que foi, como é que está sendo as dúvidas? Quero que você Não, fale. a minha dúvida é sobre a carta 10, né? Roda da Que fortuna. lá tem uma hora que no livro da lei fala que o eixo, onde está o eixo, né? Ele é o cubo que está no centro da roda. Ela roda como o It e ele o cubo. E a minha inquietação, a minha dúvida é sobre o que representa o cubo para os telemitas. Porque Olha só. você tem o cubo que tem em cima daquele chapéuzinho dos judeus ortodoxos. Você tem o cubo, que é a pedra negra da Meca, né? É um cubo. Eu não conheço essa parte E tem religiosa. uma ligação, que eu não vou lembrar agora exatamente qual é, para mim te falar, no rito maçônico que segue o rito de Mênfis, que eles chamam, né? A escola de Mênfis, lá, também o negócio é o cubo, e é pôr todo mundo no cubo daqui para frente. Então, quando eu escutei o negócio do cubo no centro da roda, tudo isso me veio na cabeça. Então, eu queria saber se por um acaso você sabe o que seria esse cubo, porque exatamente um cubo, se o centro da roda é o Sol, porque de repente ele virou um cubo? Não, ele não virou o cubo. O centro da roda é o Sol. Só que o Sol aí funciona como uma consciência. O cubo é como a matéria. O cubo é o 4, é o quadrado, tá? Mas é o quadrado ao cubo. É a ideia dos quadrados que vão se formando, que é o símbolo da matéria, da concretização. Então, quando a gente fala do destino e fala do Sol no cubo, é a consciência que o Crowley trabalha o tempo inteiro sobre a verdadeira vontade. O que você veio fazer aqui? É a primeira pergunta que a gente tenta se responder, né? Desde criança. O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Quem sou eu? Né? São as perguntas que a gente, quando tem, sei lá, 5, 6 anos, começa a se questionar, quando começa a ter a consciência de si mesmo. Então, a tentativa do Crowley é meio que criar, não é criar, é explicitar a verdade do que nós viemos fazer nesse plano material, nessa matéria. Então, o Sol é a consciência sobre essa matéria. O Sol, se você lembrar da árvore da vida, não sei se você já estudou essa parte, lembra dela, né? Mas a árvore da vida, ela tem uma esfera, uma sefirá, que no meio dela, o meio da árvore, é a carta do Sol, é a sefirá do Sol. Todos os caminhos vão convergir para o Sol, ou seja, para a ideia da individualidade, para esse Sol iluminado que o Crowley ali coloca a ideia do sagrado anjo guardião. Mas aonde se manifesta esse Sol, essa consciência? Nesse plano, no cubo, no 4, na verdade no quadrado. E aí o Crowley coloca na carta 10 porque é o nosso destino. Ou você conhece o seu destino, ou você vai ficar rodando sem sair do lugar. E é por isso que ele diz, assume o eixo da roda. Deixa eu ver se tem... assume o eixo da roda e direciona para onde você vai. Então, basicamente, eu não sei nas outras religiões, mas quando o Crowley fala do cubo, ele está falando do quadrado. É isso. Tá. Não tem Isso nada mais assim elaborado, né? Que eu possa te dizer assim, um grande segredo. O segredo é porque o que acontece? Em vez de falar direto, até que o Crowley fala muitas vezes algumas coisas diretamente, mas no geral, nessas ordens místicas, nos próprios textos sagrados, você acaba encontrando muita metáfora. E a gente tem que ler nessas entrelinhas, no que está sendo dito ali. Então, é mais ou menos isso, não tem muitos mistérios, para mim, pelo menos, né? Se tiver alguém que saiba um pouco mais, até, como você falou, os judeus usam o cubo, mas se você for olhar os templos, eles partem de uma sala quadrada. Né? Normalmente, o templo a base é quadrada, você tem as pilastras que sustentam o templo, aí elas são arredondadas, então são os símbolos da geometria sagrada, que a gente vai ver na matemática lá com Pitágoras, enfim. Aí, essa parte, eu vou ser muito sincera,
Eu não gosto, não conheço muito, só o suficiente para eu entender o que está sendo falado. Mas essa parte de geometria, por exemplo, sagrada, o cubo, e isso você vai ver, inclusive nas cartas, né? Do Crowley, ele desenha muitos cristais em formato de losango, várias outras cartas, vocês vão ver o losango, não losango chapado, mas tridimensional, né? Então, é a ideia das várias formas quadradas que nós vivemos. Tá bom, era isso que eu queria saber. Tem só mais uma dúvida que eu tenho também, Pode falar. que é o seguinte, é falado que o SAG, na verdade, que você encontra em Tiferet, Isso. é o que seria o nosso anjo guardião, e que antes, em Abramelin, pelo que eu já vi, tinha todo um ritual para se chegar lá, ele é conhecedor, etc., que hoje já não tem condições nem de fazer, mas, enfim, faz pouco tempo que eu estou vendo esse negócio de magia, muito pouco tempo. Você está muito adiantado, hein? Para mim, eu, assim, novata. Eu falei, bom, né? Vou começar lá, nada, já vou. Não, mas assim, o que eu estou percebendo é uma psicologização da magia. Então, assim, porque assim, das escolas que eu frequentei, você tem a esfera espiritual e você tem também a esfera da psique, e etc., dentro dos corpos dos homens, blá, blá, blá. Só que agora, assim, o que seria o anjo guardião virou o self. Isso. Eu quero saber se isso já veio do Crowley ou se isso é uma adaptação que estão fazendo ultimamente. Não, isso vem do Crowley. Já vem de lá? Isso vem anterior. Isso, se você for pegar, é claro que talvez o termo self vai ser cunhado um pouco depois, mas o Crowley é contemporâneo a Freud. E ele estudava a psicologia, a análise, no caso, né? A parte analítica do Freud. Ele cita Freud, inclusive, na Carta do Sol. Né? Ele vai falar do nome do Freud. E ele vai falar de psicanálise, então ele é contemporâneo a cunhagem desses termos. Mas, se você for pegar o sentido, é anterior. A gente tem isso na alquimia, a ideia do sol e do ouro, né? da lua, o chumbo, a prata, e isso está na Cabala também. Então, são conceitos anteriores, mas quem cunha self e ego, e superego e tal, vai vir com Freud. E o Crowley, com certeza, ele vai usar esses termos, sim. Então, mas não foi ele que cunhou, obviamente, mas ele usa, não é termo moderno, não. Já na época dele, ele já usava esses termos. Mas isso está nessa árvore da vida desse nosso plano, e aí os anjos também da Sefirós seriam aspectos nossos, nossas sombras, nossos aspectos, ou nas outras árvores da vida, isso está a nível espiritual, são entidades mesmo. Não. É isso que me confunde Vou tentar te explicar a todos também, né? Como é que a gente vai trabalhar. A árvore que a gente trabalha, essa, né? Que onde o tarô tem lá os caminhos e tal, é a árvore de Assiá. É do mundo da manifestação, do elemento terra, aonde nós temos os planetas. Então, é aqui que a gente está trabalhando. Mas, óbvio que você não pode esquecer que temos mais 3 árvores acima dessa, que é onde tem os corpos angélicos, os arcanjos e os nomes divinos. Mas a esfera do sagrado anjo guardião está em Assiá. Você vai ter depois o sagrado anjo guardião na esfera dos coros, e depois dos arcanjos, e depois dos nomes sagrados de Deus em Azilu, que é o mundo da emanação, do fogo. Então, temos Tiferet nesses 3 planos, mas quando a gente fala, que eu digo já, me reportando ao Crowley, SAG é Sagrado Anjo Guardião, daqui, do plano de Assiá. Estamos falando do Sol. É o Self. Isso. Tá bom, o Sol. Obrigada. É o planeta Sol, né? Que aí é no mundo mesmo que a gente está aqui da manifestação. Eu não sei se isso está claro para todo mundo. Vocês entenderam a dúvida da Angélica?
tá? Porque isso é bem legal o que a Angélica trouxe, bem legal mesmo, porque a gente quase não fala dos outros mundos da árvore da vida. Eu toquei nisso lá na introdução, quando eu falei sobre um pouco de cabala, que existem 3 árvores além dessa que a gente está trabalhando. A gente vai ver isso um pouquinho melhor, talvez vá entender um pouquinho mais sobre esses mundos que eu estou falando agora, de Azilua, Siá, né? Esses nomes, quando for falar dos arcanos menores, porque a gente vai falar dos 4 naipes, dos 4 elementos, e aí a gente vai falar dos 4 mundos também. Eu não sei se já foi liberado para vocês os arcanos menores, já alguma coisa? Eu não estou acompanhando, quem lida com essa parte é o Diego, mas isso já está tudo, já está enviado para liberar para vocês. Vocês já chegaram na carta 21? Só uma pergunta. Terminaram os arcanos menores? Teve alguém aqui que já terminou os arcanos menores? Maiores, desculpa. Os arcanos maiores? Então, legal. Sim. Agora, então, eu quero ouvir vocês. Me falem um pouquinho. Rebeca, depois Thay, depois Rogério, Marina e Vinícius. A Angélica já falou que está na carta da luxúria, a 11. Não, então, dentro desse processo, né, eu tentei vivenciar não muito rápido, mas eu vou te falar que hoje, analisando o que eu conversei com você, já tem quase um mês, eu estou muito intrigada com o eremita e a lua. Eu estou sentindo eu estou meditando bastante a respeito, né? E estou seguindo os rituais do sol. Ótimo. Eu estou me guiando por ele. Você consegue perceber, Rebeca? Eu vou perguntar a você se você consegue perceber a ligação entre o eremita e a lua. Você consegue perceber essa ligação ou é só intuitiva? Não. Eu estou conseguindo perceber que eu estou desvendando camadas dentro de mim. Isso. Porque o eremita é a lua. Se vocês forem pelo número, o número 9, ele ou 18, na verdade, a lua é duplamente o 9. Então, e o eremita, do Crowley, principalmente, ele claramente domina a sombra, domina a lua. Quando a gente tem ali o Cérbero, que é o cão que cuida do Hades, ele ali está fazendo festinha para o eremita, né? Ele está indo dominado. Então, o eremita é aquele que domina pela consciência, pelo sol, pela lanterna que ele traz, que é um sol também, né? Ele ilumina o que vem pela frente. Então, ele está entre mundos. Ele é o Mercúrio, ele é o mago. Só que agora o mago não tão jovem, mas já experimentado. E aí ele tem o domínio da sombra e da luz. Ele vai em direção à luz, né? Então, é muito interessante você estar com essa conexão e fazendo os rituais do sol, porque é tornar consciente esses momentos, a sua sombra, os movimentos mais obscuros seus. Isso é muito, muito legal mesmo. Tá usando o tarô por um aspecto mais do caminho do herói, né? Então, caminhando por ele. Bacana. E você, Thay, como é que tá a tua vivência, que estava naquela dúvida, como é que estão as coisas? Conta para mim. Deixa eu só fazer Claro, depois eu passo para só dessa relação, não, depois do eremita com a lua, né? Que é como se a lua abrangesse um lugar ainda maior, ainda mais inconsciente, o eremita fosse aquele que fosse em busca de se conhecer, mas a lua fosse um lugar ainda maior e limitado do que, enfim, nos habita e que a gente desconhece, das nossas sombras, e o eremita fosse aquele que procura, porque eu fiquei com vontade também porque eu vejo muitos pontos em comuns, mas quais são, então, como diferenciá-los mais claramente? Eu acho que a gente, quando fala do inconsciente, bota tudo no mesmo saco de gato, né? Isso é um inconsciente ou inconsciente. E o que é o inconsciente? Se a gente soubesse, estava ótimo, né? Nem Freud, nem Jung, ninguém conseguiu definitivamente dizer o que é o inconsciente. É tudo que não está consciente. A gente chama de inconsciente. É tudo que não está
visto racionalmente, identificado, verbalizado. Então, isso tudo faz parte do que a gente chama de inconsciente, com algumas camadas aí desse subconsciente, consciente, etc. Mas o que importa de verdade é você entender que sempre a gente está transmutando. É um processo alquímico de transmutação. Conhecer a si mesmo é sempre mais fundo, sim. É buscar com essa luz do eremita quais são os seus momentos mais frágeis. Então, tem horas que você... Tem horas não, sempre, né? A gente entende uma parte, entende um momento da lua, né? Daquele inconsciente ou daquela sombra. Transformou em consciente. Eu já sei lidar melhor com aquela, entre aspas, dificuldade, ou aquilo que eu não conhecia de mim mesmo. Você vai passar por um outro patamar. Aquilo você já conhece. Então, você vai descobrindo camadas e vai iluminando. Essa é a ideia do crescimento, da busca da alma, enfim, da evolução. Se a gente pode, eu acredito nesse movimento evolucionista, né? Eu não acho que a gente diminua, eu acho que a gente não volta atrás, eu acho que a gente tende a crescer, pode até não sair do lugar, mas eu acho que a gente tem uma tendência a evoluir. Então, é conhecendo, sim, essa sombra. Algumas pessoas vão falar, conhecendo vidas passadas, conhecendo, cada um vai usar um termo que a gente acaba dizendo o seguinte, olha, é o conhecer o desconhecido, o que não é conhecido o seu. E cada momento que você joga a luz em algo desconhecido, aquilo vem para o consciente. Por que a roda tem um sol no meio? Porque sem você conhecer o seu destino, ou pelo menos aquilo que você veio fazer nessa encarnação, você não sai da roda de samsara. Você roda e não sai do lugar. Né? Então, eu acho que é nesse aspecto que até, seja terapia, seja qualquer tipo, tarô, astrologia, o que levar você para entender melhor os pontos desconhecidos ou obscurecidos da sua personalidade ou da sua alma, é super válido, porque com isso você está indo um passo adiante, se a gente principalmente usar a árvore da vida como uma escada. Né? Você está indo um passo adiante quando você conhece melhor esses pontos sombrios. Sabe o que me veio, Márcia? Não sei se faz sentido que uma carta mais masculina e outra mais feminina, do eremita mais ativo nessa busca, nessa procura, e a lua, eu sou invadida. Isso. A lua é o símbolo da inconsciência, é o símbolo da escuridão, é o símbolo da noite. Então, ela existe. O eremita é aquele que vai buscá-la, que vai tentar entender o que acontece naquele mistério, naquele oculto, naquilo que está não iluminado. É isso mesmo. Ele é ativo. A lua, se você lembrar da sacerdotisa, é o planeta da sacerdotisa. Ela é passiva. A conexão que é feita com a sabedoria vinda da lua é a intuição, é a passividade, não é a atividade. O eremita é o mago. É a energia do Mercúrio, do Hermes. É ele que está ali fazendo o vínculo entre o Hades, né? No caso, usando a mitologia grega, o Hades e o mundo conhecido. É ele que vai ser enviado pelo pai dele, Zeus, a negociar com o Hades a vinda de Perséfone, né? Que Perséfone é raptada por Hades. E aí Gaia gela, enfim, tem toda a história, né, da mãe que sofre pela perda da filha, e Zeus, então, envia... Ai, tem uma pessoa aqui entrando, peraí, a Luciana. A Luciana entrou e saiu. A Luciana, ela está fazendo um trabalho da viagem do herói, inclusive, por isso que ela está aqui. Ah, está entrando ela. Legal, Marina? Deu para sacar essa parte? Ótimo, vou passar então para a Thay, que está também... Como é que tá? Você chegou a terminar, Thay, já? Já chegou no 21? Boa noite, Márcia. Boa noite, minha linda. A todos. Então, bom, eu como uma boa pisciana com ascendente aquário, lua em gêmeos, Ui. Às vezes eu sofro um pouquinho com cabeção, né? E aí, assim, né, eu resolvi dar continuidade, gostei muito dos conteúdos, né? Terminei, só para situar aqui onde eu estou, né? Terminei
todos os arcanos maiores. Muita coisa eu já conhecia, já tinha lido. Outras coisas eu fiquei muito surpresa, foi muito legal conhecer, foi muito legal saber. E comecei a assistir a parte Tem alguém com o microfone aberto. Foi a Luciana que estava brigando com o cachorrinho. Pelo jeito. Gente, a cachorra não está deixando ouvir vocês, fui eu, desculpa. Eu achei que eu vi você brigando com o cachorrinho. Gente, desculpa, por favor, desculpa. Imagina, querida. Mas continua. Deixa eu falar com você, pelo amor. Eu achei que era filho, porque aqui em casa são as crianças. Não, a minha cachorra, gente, é um pastor alemão. Eu ouvi um latido e vi ela brigando, então eu falei, bom, eu acho que é com o cachorrinho. Cachorrinho. Obrigada, desculpa. Cachorrinho, né? Tranquilo, bom, aí... tranquilo, Lu. Pode falar, Thay. Então, aí voltando, né? Então, terminei os 22 arcanos maiores, achei bem legal. Aí comecei o ritual o ritual menor do pentagrama, né? Achei bem legal e tudo. Inclusive, uma das perguntas que eu tenho é essa, que eu tenho várias perguntas, porque eu sou estudiosa e sou curiosa. Ótimo, então, aqui eu não quero. A hora é eu não quero essa. tomar a aula toda, né? Então, vou ter que selecionar, vou ter que ser seletiva aqui. Não, né? faça todas as perguntas, porque esse é o momento, tá, Thay? Lógico que a gente vai ter sempre esses encontros, mas sim, todos os movimentos agora que você tem de dúvidas vai ser muito legal, porque também, às vezes, a pessoa não está com a dúvida, mas surge à medida em que você vai falar. Tá? Então aí tem uma dúvida sobre essa parte que eu não terminei ainda, né, do ritual menor do pentagrama. E aí comecei também, já terminei a parte das figuras da corte até até o príncipe, que é até onde está liberado, né? Ah, tá. Então já entrou, já está liberado. Eu estava até preocupada. Até o príncipe. Falei, gente. Não. Até o príncipe. Então a gente assistiu a introdução, né? Os cavaleiros, as rainhas e os príncipes. E aí, só vou te perguntar uma coisa. Aquela introdução é bem difícil. Vocês tiveram dúvida para quem já assistiu, porque aquilo ali, até para eu explicar. Que suor! Olha, eu não achei difícil, eu consegui acompanhar, até porque eu já tinha lido aquela parte no tarô cabalístico do Robert Isso! Né? Ele faz aquela roda, isso, ele mostra aquela roda e tal, eu já tinha ficado ali um tempão me debruçando, entendendo aquela lógica ali, inclusive fiz uma tabela, que eu sou dessas, né? Meio nerd, né? Aí eu fiz uma tabela para entender qual era a sequência, aí eu entendi, mas foi muito legal um ponto que você trouxe que eu não tinha me atentado, né, que é os 10 graus de um signo anterior para os dois próximos, sim, né, do próximo. Aí isso o Crowley vai falar. O Wang, acho que ele passa batido nisso, mas o Crowley não. O Crowley vai trabalhar essa parte mesmo. Sim, e aí porque assim, o livro de Totti, eu comecei a ler, não terminei, é uma coisa que eu quero, né, porque assim, né, aquilo que eu, por exemplo, senti com o livro da lei, né, eu senti no livro da lei muita dificuldade, e por isso que eu te procurei, inclusive, né, falei assim, nossa, eu quero entender esse livro, e aí, quero entender o que está acontecendo aqui. Tem hora que não dá para entender mesmo, tá? É aquela coisa que o Crowley, né, viaja. E nem sempre a lógica da nossa mente vai chegar. Ou talvez ele tenha feito até de propósito, ou talvez de Deus, eu não sei, mas ou ele viajou na maionese lá, fumou muito. Não sei, talvez a gente não acesse ainda, né, tudo que ele recebeu, porque, enfim, estamos ainda... Aí, bom, enfim, aí voltando, né? Então, vou começar das figuras da corte, né? Primeira pergunta é justamente sobre essa parte, né? Porque, assim, é que nem eu te falei, né? Você até me avisou, olha, aqui a gente não vai dar foco no tarô divinatório, mas é uma das coisas que eu estou querendo ficar mais especialista, não porque eu acho que isso é mais importante do que o aspecto mais terapêutico, mais, né, do autoconhecimento, enfim. Mas é porque realmente é uma coisa que eu estou instigada, eu quero, né? Eu quero entender como é que funciona isso na leitura. Isso. E essa parte divinatória está muito ali mesmo. Isso. Só que aí, porque assim, por exemplo, ele faz essa relação com o tempo, com os arcanos menores, né? E com as figuras da corte. E aí a minha dúvida são duas, né? Primeiro, assim, bom,
Quando você faz uma leitura que aparece, isso no Robert Wang, tá? Que ele falou, que eu acho que você não mencionou isso diretamente, mas no Robert Wang ele fala assim, quando vem aquela carta, você olha naquela tabela, geralmente é naquele período em que está ligado aquela carta, que pode ser um arcano menor ou uma figura da corte, né? Enfim, que também é um arcano menor. Tem as duas, você vai ter acesso às duas cartas. Mas aí, por exemplo, você não tem informação do ano em que isso acontece, né? Você vai ter um ano, 2 anos, 3 anos. Corrente. Por quê? Geralmente, a gente joga uma mandala, por exemplo, que vai ser a última aula, eu acho que vai ser liberada para vocês. Não sei se vai ser a última, mas eu acho que é uma das últimas, que é o jogo que você faz uma previsão de pelo menos 6 meses, de 1 ano a 6 meses. É o jogo da mandala. E ali você vai ter o ano que você vai trabalhar. Por exemplo, agora a gente já está no finalzinho de 2021. Então, basicamente, um jogo de mandala vai abordar o ano de 2022. Porque a gente tem nem 2 meses, tem 1 mês e meio para terminar o ano. Então, a gente vai trabalhar firmemente no ano de 2022. Agora, se você vai fazer um jogo como aquele de 3 cartas que a gente viu da vez passada, o arcano menor pode ajudar, sim, a olhar a pergunta aqui e agora. Aí você vai dizer assim, mas saiu, sei lá, Marte em Áries. Poxa, Áries não é agora. Aí você vai ver lá o decanato, qual é que está. Se tem algum sentido até o fim do ano. Eu não sei qual é Marte em Áries. Não tenho... Marte em Áries acho que é o 2 de paus, se não me engano. Mas eu não sei qual é o período que vai. Tem que ver na tabela, porque se eu não tenho de porque eu já não tenho também essa preocupação, né? Tanto de olhar o tempo, até porque eu acho que a gente pode errar. O tempo é uma variante, né? Que é muito, a gente fala muito até psicológica. Tem gente que fala do tempo como algo que pode ser rápido para mim e não é para você. Mas no tarô, nesse ponto, você consegue observar exatamente em que decanato está, em qual signo está. Então, o ano é o ano corrente. Isso é certo. A não ser que seja um final de ano, como agora. Falta 1 mês e meio para terminar o ano. Pode ser que pegue o ano de 2021, mas é muito improvável. Em geral, vai estar... Aí você vai ver o decanato. Vai que o decanato caia justamente em dezembro, até o dia 31 de dezembro, possivelmente pode estar acontecendo nesse momento. Mas aí é pegar a tabela e ficar lá olhando. Porque decorar aquilo, cara, é inumano. Não é decorar, né? Você ir acostumando com aquela referência. Mas eu sempre usei também esse período de 1 ano, né? Eu acho que é interessante, mas como eu já vi previsões de tarólogos que envolvem 2 anos, 3 anos, eu fiquei com essa dúvida. Olha só, outra coisa... Vou te falar sinceramente, Thay, a gente não bota tanto tempo assim. É no máximo 1 ano. Sabe? É uma coisa mais imediata. São energias que estão acontecendo agora. Eu não confio em tarô de 2, 3 anos. Na boa. Astrologia, sim, mas tarô, não. Tá? Talvez porque a pessoa era astróloga também. Aí sim, a astrologia você tem aí as progressões, dá para fazer com mais precisão. Tarô, eu acho muito, muito arriscado e improvável fazer essas previsões de anos. Eu acho que é a astrologia, porque eu realmente não estudo a fundo a astrologia, não. Aí outra coisa é assim, né? Porque você fez uma aula muito, muito detalhada, eram aulas de 1 hora, 50 minutos para cada arcano maior, né? E tudo. E nos arcanos menores, eu fiquei, nas figuras da corte, né, eu fiquei surpresa, porque foram aulas mais curtas, assim, né? E eu fiquei pensando, gente, cadê? Quero mais, assim, né? E aí a minha pergunta é assim, por exemplo, né, teve uma vez que eu ouvi falar, né, e isso eu também estava lá no Robert Wang, eu acho, não sei onde é que eu li, enfim, que os príncipes, por exemplo, eles montam cada um dos querubes, né, e aí o que isso representa, como é que isso é aplicado, tem aquela carta também do príncipe de... Eu não sabia, que eu achei muito legal saber, que é a carta que representa o Crowley, né, que é o príncipe de Paus. E aí ele tem umas manchas lá atrás, assim, uns pontos pretos, que eu já ouvi falar também que eram coisas relacionadas a máculas do passado, coisas que já aconteceram. Enfim,
Aí eu fiquei pensando se mentira, porque eu já ouvi algumas coisas, né, sobre isso, e também já no próprio livro do, como é que é o nome dele? O Vichkramat, né? Ele faz algumas associações também com a asa do cavaleiro lá, de cobra, nem lembro mais, tem que do cavaleiro, tem que revisar. De espadas. Que aí tem escrito as direções do leste, sul, norte e oeste. Isso. Né? Exato. Aí a minha pergunta é assim, ó, porque, né, como essas descrições foram mais resumidas, né, e tal, geralmente a gente, né, pelo menos eu aprendi assim, né, nas leituras autodidatas, que as figuras da corte, elas representam muito pessoas mesmo, seja o consulente, seja alguém do círculo ali que está envolvido na história, enfim, né, uma pessoa mesmo eu já vejo diferente. Do contexto. Eu não vejo só a pessoa, eu acho que é uma personalidade. Né? Porque a personalidade também, né? Você vai acessar, na verdade, uma personalidade humana. Que, claro, se é uma personalidade, é uma pessoa. Né? Agora, eu chegar e dizer, tem uma pessoa com cabelos vermelhos, porque é do fogo. Cara, eu sinceramente, eu acho que é entrar numa seara primeiro, de diminuição muito das possibilidades. Segundo, de você errar feio. Né? Entendi. E ainda ser colocado no patamar de ser charlatão. Então, isso é muito... Eu acho grave. Né? Eu acho grave. Então, é muito melhor que você descreva uma personalidade. Olha, eu vejo uma situação assim, assada. Possivelmente uma pessoa com uma personalidade muito impulsiva, fogo de palha, e aí você vai pegando as ideias. O que é o fogo do fogo? Né? Que é a ideia do Cavaleiro de Paus. Passional, tal. O que é o fogo da água? Já é um assim cavaleiro que traz uma energia mais emocional, mais idealista. E você começar a descrever uma pessoa, em vez de falar dela fisicamente, você vai descrever uma personalidade. Eu acho mais interessante e você tem menos chance de errar do que eu dizer para você, não, o Copas é uma pessoa loura, ruivo é o vermelho, já de espadas é moreno. A chance disso dar errado é muito grande. Né? E aí eu acho que você também vai entrar numa outra seara, que não é do tarô, mas a cartomancia. E aí é mais interessante você pegar um baralho normal e jogar, porque aí tem mais um outro simbolismo, não exatamente da egrégora do tarô. Né? E aí eu acho que é legal você trabalhar com cartomancia. A cartomancia, ela é... A cartomancia é um jogo de baralho comum. Esse baralho que a gente joga poker e tal. É um estudo. E por que ela tem mais detalhes, mais é um estudo que sintetiza muito um movimento só divinatório. Então, ali tem espadas, é uma figura morena, paus é uma figura loura, enfim, aí vai ter cavaleiro, o rei, na verdade, um homem velho. O príncipe, que não é príncipe, é o pajem, eu acho, é um jovem. E por aí vai. Tem ali, eu nunca estudei cartomancia, mas eu sei que tem. Você vai ver o 2, o número 2 significa alguma coisa. Os elementos das cartas que são escuras, que acho que é espadas e... Não sei se é ouros, não sei qual é. Acho que é espadas e ouros que são escuros. Não, ouros e paus são vermelhas, espadas e copas que são escuras. Aí são cartas mais negativas, enquanto as vermelhas são mais positivas. Aí você tem aí uma gama de estudo mesmo, que não passa pelo psicológico, passa por uma leitura mais das ciganas, dos ciganos mesmo, que é aquela ideia da pessoa que vai para ler uma sorte, para adivinhar. E, normalmente, como é que é visto isso? De uma forma muito errada. Errada que eu digo, as pessoas erram. Quando chegam assim, estou vendo uma inveja na sua vida, tá? O quê? Inveja por quê? Aí para. Né? Eu estou vendo uma mulher que está invejando você, querendo roubar o seu homem. Eu não sei, gente, eu estou rindo, estou brincando, mas é assim essa linguagem da adivinhação. Né? Ou então começa uma invenção do tipo, porque daí já não é pela carta, é uma vidência.
eu vejo aqui uma letra, uma pessoa com a letra tal na sua vida. Eu não sei para que isso serve. Eu realmente não sei. Por que me adianta saber que uma pessoa com o nome com a letra A, que começa o nome dela com a letra A, está de alguma forma no meu caminho amoroso? E aí eu só vou então olhar para as pessoas que começam com a letra A. Eu acho isso meio, né? Eu falo assim, Márcia, mas por exemplo, é porque uma vez eu fiz uma leitura, por exemplo, que saiu numa conjuntura ali importante, que era o 3 de espadas e eu acho que era o 7 de discos, né? Era uma conjuntura assim. E aí eu fiquei, bom, tem alguma coisa com a saúde dessa pessoa aqui, né? Provavelmente, ou com a saúde física ou com a saúde financeira, vamos ver, né? Interessante, eu não vi, olha só, não, que legal. Pois é, então, eu vi isso, assim, né, nessa interpretação. Aí é a tua intuição falando, com certeza. Pois é, então, mas aí é isso que eu queria, sabe, assim, era não ter esse tipo de... ou uma interpretação que, de repente, fosse só intuitiva, né, mas que também tivesse algum elemento, assim, mais específico, assim, para eu poder também me pautar, mas se você... porque eu realmente fiz uma... Vamos pensar o seguinte, o que o 3 de espadas significa? O nome significa dor, tá? Mas é uma dor mental. Então, se você já assimilou a saúde, essa saúde poderia ser mental. É uma pessoa que está sofrendo algo mentalmente, está com algum problema, às vezes depressão, alguma situação de um problema que está levando no campo mental para uma dor. E o outro 7 de ouros é o fracasso, que aí pode ser uma dor mental, ou seja, uma pessoa que está sofrendo por uma perda financeira. Mas eu não conseguiria ver, como você viu, por exemplo, a saúde. Isso é uma intuição. Aqui está falando da saúde. Não tem como eu ver isso. Não tem como eu te dizer que um 3 de espadas com um 7 de ouros é saúde. Não tem. Entendi. Ela pode estar sofrendo por uma perda financeira e aí a cabeça está surtando por conta de uma questão de não pagar dívidas, cheia de dívidas, cobranças, fracasso, que é o nome da carta 7 de ouros. Então, tem isso. Agora, daí eu vi uma doença física, eu não consigo. Não consigo mesmo. Pelas cartas, não. Pela intuição, pela visão, por um outro aspecto, sim. Mas eu te mostrando logicamente com o significado, eu não chego a essa conclusão. Mas a intuição fala. E nessas horas eu sou super favorável que você siga a sua intuição. Tá? Bom, estou sentindo aqui que é a saúde da pessoa, então vou alertá-la. Mas alertá-la para alertar mesmo, não para você mostrar que você é dona, entendeu? Claro. O que eu vejo muito na divinação, cuidado, né? Eu vou impressionar, eu vou mostrar que eu sou de outro plano, de outro planeta, eu sou especial e vou dizer para aquela pessoa coisa. Isso eu acho temeroso, sabe? Porque você cria uma predisposição depois naquela pessoa a sofrer aquilo que você falou. Eu não sei, por isso que eu acho assim, super, tem que ter muito cuidado. E é onde eu ainda vou gravar uma aula, até o Diego que me pediu, para gravar sobre ética no tarô. Mas é onde eu vou falar um pouco sobre isso, porque eu achava que não precisa, mas eu acho que é importante, sim, entender como é que a gente mexe com a vida das pessoas. Tá? A gente está num papel de adivinhação, divinatório, aquela pessoa está dando um aval para você para mexer com a cabeça dela. Assim como um psicólogo, assim, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai dizer, porque aquilo ali pode impressionar de tal forma a você criar um problema sério na vida dela. Tô nem aí. Tá nem aí, mas a gente tem causa e efeito, né? A gente tem que pensar muito no que a gente mexe, porque eu acredito na lei da causa e efeito, que é a lei do ajustamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quem lida com tarô, lê para outras pessoas, tem que entender que a gente está lidando com uma questão muito sutil ali, né? Que você pode interferir e influenciar para o bem e para o mal, né? Eu vou fazer só a última pergunta, que eu falei que eu ia fazer um monte de perguntas. Eu adoro que você acabou suscitando uma questão muito importante, que eu fiquei de gravar, inclusive, um vídeo para falar sobre isso. Sim. E aí eu vou passar, né, para poder, de repente, se der tempo, eu fazer outras perguntas que são, né, que eu também ainda tenho. Mas olha só, sobre
o ritual, né, menor do pentagrama. Assim. Eu sou totalmente novata em assuntos de magia mesmo, assim, sabe? Aí uma das dúvidas que eu tenho é assim, você mencionou, e essa é uma coisa que eu já ouvi, né? Você mencionou que quando a gente faz, né, uma ação mágica, quando a gente realiza uma ação mágica, a gente também meio que atua nas forças do universo. E isso tem um retorno, né? Isso tem um retorno. É como se fosse assim, né? Eu faço alguma coisa, mas eu recebo alguma coisa de volta. Isso é uma coisa que me deixa um pouco assim, né? Tá, mas e aí? Como é que eu vou saber se eu fiz um troço que não está prejudicando ou que não está sendo, né? Como é que é essa ética, né? Digamos assim, da magia? E a outra coisa é sobre magia telegráfica, que eu acho que eu entendi, né? Que é essa coisa de você usar uma ferramenta material para poder atuar, né? Com a magia, é isso, né? Imprimir no seu inconsciente uma força daquilo que você quer concretizar. Por isso que eu falei, eu acho que foi com a Rebeca até, né? Que é muito interessante trabalhar de dentro para fora. Né? Você primeiro fortalecer coisas que estão em você. Porque, como, por exemplo, chamar atenção, eu quero ganhar dinheiro, legal. Mas se eu puser só 6 de ouros ali, ou 9 de ouros, que é o ganho, o sucesso e tal, mas não mostrar de onde vem isso, fica muito vago. E isso é uma das coisas que eu falo muito até nesse curso, nessa introdução do curso de magia. Você tem que dizer de onde vem. Por quê? Pode vir esse é outro curso, né? Pode ser a sua mãe morra e te deixa uma herança. Ou você, sei lá, uma pessoa, seu filho sofre um acidente e você vai ganhar uma indenização. Então, isso é muito sério. Você tem que dizer de onde provém. Normalmente provém de onde, se você quer dinheiro? Provém do seu trabalho. Você não vai roubar ninguém, você não vai prejudicar ninguém, você vai simplesmente melhorar o seu trabalho, chamar mais a atenção para ele. Na questão do banimento, por exemplo, você está preparando um ambiente para trabalhar você, não vai atrapalhar ninguém. Você simplesmente está buscando as energias planetárias, no caso dos elementos, no caso de um banimento, né? Você está tirando todas as energias que não seriam convenientes para aquilo que você vai fazer e você vai imprimir ali a sua energia. Aí vai ser o próximo ritual. O banimento é simplesmente para banir o que não é convidado. É só esse, né, que você ensina lá nesse bônus? Eu ia começar a montar um altar, né? Um altar de tarô. Eu não quero que venha nenhuma outra energia que não seja dos 4 elementos que eu estou ali trabalhando. A Marina caiu, peraí. Que eu esteja ali trabalhando e que eu quero especialmente trabalhar por conta dos naipes que eu vou trabalhar com tarô, eu quero que tenha ali a invocação dos 4 elementos. Porque eu invoco, a cada quadrante, eu estou me referindo a um elemento. Ao elemento do fogo, ao elemento da água, do ar, mesmo que eu esteja só vibrando o nome. Ali eu estou falando de um arcanjo que está ligado aos 4 elementos, aos 4 quadrantes. Então, eu estou buscando junto, além de banir, uma força que eu quero trabalhar. Sim. Aí, em geral, o banimento é só para banir. Tá? Você tem, se você quiser trabalhar uma energia por exemplo, eu quero trabalhar um campo emocional, as águas. Aí você tem um ritual, depois que faz esse ritual da Terra, que na verdade o ritual menor do pentagrama é o pentagrama da Terra, banindo, né? Mas eu quero evocar, né? Ou invocar, eu quero trazer a energia da água, das emoções. Então, eu tenho um traçado que está lá na aula, inclusive, o traçado de invocação do elemento da água. Eu só quero trabalhar, depois eu vou banir, porque senão vai ficar aquela água na tua vida eternamente, até você mandar embora. Então, é isso, magia, você tem que saber o que você está mexendo, o que você está usando. Por isso, o mago conhece minimamente os 4 elementos. Na verdade, o Crowley fala dos 16 subelementos, né? Que são, que eu explico nos arcanos menores. Água da água, fogo da água, terra do fogo, enfim. E você vai com todas as energias, né?
essas montagens, né, com o tarô, que o pessoal fala, né, muito no grupo, isso é de outro curso, não é desse nesse curso, não, tá nesse curso também. Aí, a última pergunta, prometo, que é justamente sobre isso, que é assim, né, eu só tenho esse deck, né, do Tarot de Tote, que é o que eu uso para atendimento, então não pode usar, você falou isso, né? Não. Aí, tem alguma outra forma de você fazer... Se você tiver um outro tarô, que não seja o de Tote, que você não use, você só tem esse tarô, só tem um tarô, não tem nenhum outro. Nenhum outro, eu não adquiri nenhum outro ainda. Então, aí, Então, assim, não eu dá. queria saber se tem outra forma. Não tem. Não tem. Só com tarô mesmo. Então, tá só bom. com tarô mesmo. Eu já estou encomendando, já estou pensando na próxima encomenda. Porque, na verdade, o tarô faz parte ali de um elemento, o que é a magia, Sim. é o que você vai usar para magia. Se você for usar para leitura, você já vai trabalhar com outro enfoque, você já vai, entre aspas, contaminar com outra energia. Tá? Então, por isso tem que ter outro. A não ser que você vá toda vez que for fazer um jogo, depois você tem que consagrar tudo de novo. Aí, quer dizer, poder pode, mas fazendo isso. Toda vez que você vai usar para magia, consagrar de novo e consagrar de novo. Aí é um trabalho desumano. Não dá, não. Gratidão, então, Márcia. Alguém mais? Quem? Marina não falou, Vinícius não falou. Tem alguma coisa para a gente falar? Eu acho que, Márcia. por enquanto, não. Eu tô para terminar ainda os arcanos maiores. Legal. Daí eu vou dar uma terminada. Eu tô bem curioso, na verdade, para como vai ser os arcanos da corte, assim. Como que vai ser até o método aqui. Eu já fiz alguns cursos de tarô, né? E os arcanos maiores, assim, tipo, eu consegui ter uma compreensão um pouco maior, assim, tipo, no geral. O que também pegou mais foi o que eu ainda sinto que falta estudar mais, né? Desenvolver mais, mais os arcanos da corte e os menores. Ótimo. E aí, uma coisa que a Thay falou, por que eu não dei tanta ênfase? Porque não tem muito o que falar. É aquilo mesmo. Não tem os elementos de símbolos profundos como os arcanos maiores. Os arcanos maiores, na verdade, são 6 meses. E um mês, tranquilamente, quando você pega o entendimento da árvore da vida e da astrologia, que é chato. Essa parte é uma parte difícil, requer um conhecimento prévio, tá? Que por mais que eu tenha explicado, é bem complexa a ideia de você entender os decanatos e cada grau ali das casas. Apesar de eu explicar isso tudo, não acho que seja tão simples. Agora, o mecanismo do entendimento, por exemplo, você vai pegar todos os ases, vão ter sempre o mesmo sentido, é o começo de algo. O 2, a dualidade. O 3, formato, uma forma, e assim vai. Os 7, que a gente até falou, né, no 7 de ouro, só para vocês terem uma ideia, todos os 7 são desequilibrados, são energia em total desequilíbrio, então é desarmonia, é ilusão, são cartas ruins mesmo. Então, por exemplo, quando eu falo nos arcanos maiores, que não tem carta ruim nem carta boa, porque tem vários lados para você trabalhar com a mesma energia. Agora, nos arcanos maiores, nos arcanos menores, tem cartas que são excelentes e tem cartas que são péssimas. Não tenho como chegar para vocês e dizer assim, o 9 de espadas tem o seu lado positivo. Não tem. O lado do 9 de espadas é um horror, é crise, é depressão, é suicídio. Não tem como ser uma carta positiva. Por exemplo, a Lua, eu posso ver que tem a escuridão e tal, mas ela é condição para que a gente se ilumine. Então, você consegue ver nos arcanos maiores a dualidade de você entender os dois lados da moeda. Nos arcanos menores, não. É pão, queijo. Por isso que é tão direto e objetivo. É a parte, talvez, mais fácil do tarô. Né? São os arcanos menores. Sejam eles a corte, sejam eles as cartas de Ás a 10. Então, eu acho que, né, acaba suscitando dúvidas, sim, mas é mais direto até para responder, mais fácil. Diga, Luciana, estou vendo você agora botou essa carinha. Tudo bom? Tô cansada. Tudo, querida, e você? Tudo bem. Você está cansada, você veio para um lugar, ou você está cansada porque trabalhou muito? Não! Estou cansada porque eu trabalhei muito e eu tenho um curso 9 horas, né? Eu estou sabendo tá que você muito faz quente aqui, Márcia. A jornada. E É. aqui tá muito quente, muito quente São Você Paulo. tá Tá onde? insuportável.
Tá no Rio? Eu sou de São Paulo, de Poá. Em São Paulo, que eu tô Poá, ouvindo, São Paulo. eu ouvi falar que no Rio também tá insuportável de quente. Insuportável. Então, aí eu queria te falar que hoje acho que o último dia que eu participo, assim, sem participar até o fim, porque daqui 2 semanas, não, eu ainda vou participar o próximo desse jeito, porque dia 13 acaba o meu curso, aí eu tô livre às segundas. E aí eu queria te falar o seguinte, que é uma coisa que eu achei muito maravilhoso que você me ensinou, que eu achei ótimo. Eu tinha uma coisa assim, que eu falava assim, isso é coisa da minha cabeça, sou louca, isso não existe, é só comigo, não é para eu fazer, eu vou fazer outro tipo de banimento, então, porque eu adoro ritual menor, só que eu tinha vergonha da entonação. E você citou isso, não tenha vergonha, foi exatamente, você usou essa palavra, e eu tinha vergonha. E eu falava assim, gente, se alguém ouvir, vai falar, tá louca. Porque você está chamando uma energia e banindo, então não pode ser Malkuth. Não tem como, não tem lógica. Exatamente. Eu acabei, sabe o que eu acabei associando? A igreja evangélica, que é aquela gritaria, né? Eu acho que aquilo é para provocar uma euforia mesmo nas pessoas que estão lá, porque eu nunca eu ficava, que loucura, por que a pessoa faz isso? É ridículo. Eu ficava pensando, né? Mas, e agora Luciana, eu entendi que tem uma correlação. Quando você vibra os mantras, é justamente mexer com a questão do som e do teu próprio corpo. Quando você faz a om, é vibrando tudo. Se você faz um não vai vibrar nada, você tem que fazer om. É verdade. Isso os hindus, no yoga, os pranayamas e toda a parte de vocalização é sempre muito exagerado. Exagerado usando a respiração e vibrando. Sim, a força, né? E aí eu entendi, e aí eu fiz, né? E aí eu entendi quando você fala assim sobre você sentir, não você ver assim visualmente mesmo, sobre você sentir assim, os pentagramas flamejantes, não sei o quê, coisa do tipo assim, você realmente sente, porque você entra naquela atmosfera quente da situação, né, da coisa, é muito legal. Isso é muito então, eu queria legal. agradecer por isso, que eu adorei, essa foi vivência muito bom. É muito legal mesmo, porque são os pontos da magia, é visualização, vibração, tá? e você poder soltar sua imaginação, isso é fundamental. Por isso que o Crowley fala, não existe magia se você não dominar o seu corpo e sua mente. Ele chama isso de cavalo chucro. Nossa, muito perfeito. O cavalo chucro, porque o cavalo ele fica lá, né? Ele não aceita, ele empina. Quando você consegue domar a sua mente e o seu corpo, você está pronto para fazer magia. Senão, você não está fazendo magia. Você está se coçando. Nossa, maravilhoso. Você está pensando em qualquer outra coisa. Você está pensando na conta que tem que pagar. Dispersa, né? Você fica dispersa. Você fica com vergonha, igual eu ficava. Eu ficava com vergonha. E eu não sei como que eu consegui alcançar os objetivos, porque eu antes era bem acanhada a respeito disso. A outra coisa é que acabando... Pode falar. Pode falar. Acaba agora o curso da jornada, dia 13, e eu vou começar a fazer cabala hermética com o Deodébio. E aí eu acho que vai também ajudar bastante no curso de tarô. Muito. Você vai ter um domínio maior dessas sefirot, desses mundos que a gente está falando, né, desses caminhos. Você vai ter, e o Deodébio é muito bom. Eu acho o ponto forte dele mesmo é a cabala. E ele tem um tarô, outro dia eu estava vendo a foto, né, é um tarô que realmente você precisa conhecer a cabala, porque ele só bota ali 2 de paus, aí ele bota o caminho, do 2 de paus ali. As imagens são bem assim mesmo. Então, é um tarô que é específico mesmo para quem já domina completamente a árvore da vida. E aí você vai entender muita coisa assim, muita coisa que o Crowley outra coisa que eu achei assim, foi muito legal, que eu não trabalho, não quero trabalhar com isso agora, porque eu tenho muita vontade de fazer mapa astral para bebê que está para nascer. Sabe assim, já conversar com a mãe antes, encomendar previamente, assim, para bebê só, não quero trabalhar com adulto, só com bebê. Mas, como foi importante, assim, nesse caminho dos arcanos maiores, como foi importante para mim ter uma visão, assim, eu tenho uma visão que acrescenta muita coisa
por conta da astrologia, é muito legal. Muito legal. Ainda bem que eu fiz, porque eu já quis parar várias vezes. Você tem que ter a data de nascimento, né? E a hora certa que vai nascer. Tenho, então. Só que aí, normalmente, é que assim, é muito lindo o trabalho. São poucas pessoas que fazem, mas é muito bonito. Fica tipo como se fosse, sabe aquele livro, o primeiro aninho, aí mostra todas as coisas, ele é junto, mostra junto, e ajuda. Toma. Chatinho. Esse é seu? É meu? minha. Ué, não é minha? É que eu tava. Peraí, gente, tem alguém que tá com o microfone aberto que eu tô ouvindo e parei de ouvir a Luciana. Conectou aqui. Quem tá? Pronto. É que meu marido chegou com minha filha e entrou no Bluetooth do carro. Entendi. Porque eu achei que era até o Cleiton, que o Cleiton tá chegando aqui também. Não. O Cleiton chega E aí, sobre dos bebês, só vou poder fazer depois que nascer, mas eu posso deixar já previamente, porque muitos planetas têm como saber. Muitos planetas, dá para fazer o cálculo. Sim. É muito legal. Sim. Era só isso, era só para agradecer. Rápidos. Muito obrigada. Legal, gente. O Cleiton entrou agora. Partiu jornada agora. Algum comentário? Senão eu vou voltar. Eu quero só fazer um comentário. Oi? Quero fazer um comentário sobre o curso do Deodébio, que tem um curso depois também do Cabala Hermética, que é os 72 Nomes de Deus, né? Isso. E daí no HKT, nos arcanos menores, ele tem o nome dos dois anjos, e daí tem os salmos dele, que daí é a parte yin do elemento, né? Que ele tira o efeito da carta, o outro é para colocar a carta. Então, tipo, é outra forma de fazer também, que daí você faz com evocação, tipo, angelical, né? Angelical. Que aí você já trabalha num outro nível da árvore da vida, que é o nível do coro angélico, que é o mundo de de Yetzirah, que é o elemento ar. É bem legal, eu não conheço esse curso dele. Calma, gente, calma. Vamos com calma, ainda não. Vamos com calma. Peraí, deixa eu pegar o HKT para mostrar para vocês. Imagina, tchauzinho, eu vou para outro curso. É um plus a mais. Tá bom. Boa noite para todos. Obrigada. Deixa eu mostrar para vocês. Tchau, obrigada, tchau. E agora o Cleiton entrou. Tudo bom, Cleiton? Como é que está essa Espanha maravilhosa? Muito frio por aí? Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Boa noite, querido. Bastante frio, mas, bem, eu estava ouvindo as aulas anteriores como que chama? Dos arcanos menores da corte, e fiquei um pouco perdido, mas estou aí em cima. Então, vamos tentar achar. O que você se sentiu perdido, Cleiton? Fala um pouquinho para mim, porque é complicado, mas não é impossível. Muita coisa ali tem uma dinâmica que a gente não precisa usar na hora do jogo, mas é interessante saber de onde veio, né, o conhecimento. Por isso que aquela introdução é meio árdua mesmo, né? Eu mesmo estava falando que eu tenho dificuldade de passar, porque é um conhecimento que eu não uso no meu dia a dia. Então, dizer o arcano, sei lá, um cavaleiro de paus, que deveria ser de Áries, né? Porque é fogo do fogo, é Sagitário, porque é um signo mutável, que do signo mutável nós temos 10 graus de água e 20 graus de fogo. Isso tudo é muito pouco palpável. Eu entendo você ficar perdido. Mas o que mais importa nesse conhecimento? É você saber os elementos que estão ali trabalhando. No caso, que eu acabei de citar, Cavaleiro de Paus, ele é fogo do fogo. Porque ele é fogo, porque é o Iode, é o cavaleiro, e ele está no naipe de Paus. Então, se ele tem 10 graus de escorpião, né, que também é uma água e tal, o que importa mesmo é os dois elementos mais fortes, fogo e fogo. E como é uma personalidade assim? Você imagina uma pessoa de fogo do fogo, muito ativa, muito passional, muito violenta muitas vezes, né? Sim. Essa dúvida. Então, mas eu tô me encontrando, na verdade. Eu acho que o tarô é sempre
um mundo para se explorar e é uma galáxia, na verdade, porque nunca acaba, né? Sempre descobre outros mundos e é super interessante. E é isso. Legal, querido. Muito bom. Eu espero, olha, e venha sempre no webinário para a gente poder tirar as dúvidas, porque essa dúvida que você vai ter, a partir de agora, os arcanos menores, eu estava falando, eles são muito mais diretos e objetivos, vocês vão ter bem menos complexidade, mas é interessante aprender a fazer a dinâmica, no entendimento da árvore da vida, porque no momento que você pega a dinâmica da Sefirot na árvore da vida, você vai ter mais facilidade de entender como é que o tarô, os arcanos menores funcionam, tá? E aí traga sim sua dúvida, se não for direto aqui, lá no nosso grupo. Rebeca levantou a mãozinha. Fale, Rebeca. Então, eu queria te perguntar o seguinte, deixa eu baixar minha mãozinha. A gente, quando está vendo a carta para a gente, né, munido dessa informação nova, que eu ia até te perguntar se você vai disponibilizar esse material para a gente fazer a impressão. Eu estava usando... Não está disponibilizado, eu vou já fazer isso, vou jogar lá no grupo, então. Então, porque pelo telefone não aparece. Eu até vou olhar no computador, porque às vezes já até está eu que não estou vendo. Eu não sei, eu não estou acompanhando isso, mas vamos fazer o seguinte, me mandem e-mail. Eu mando tudo isso em e-mail para vocês, é mais fácil, quem tiver interesse de imprimir. Eu vou até botar isso lá no grupo, que aí entra em contato comigo, já me dando o e-mail e eu vou mandar por e-mail. Que aí vocês imprimem tudo de uma vez, tá? Com certeza. É um material que é interessante, né, a gente imprimir. Mas a minha pergunta então, vamos dizer, eu estou procurando a minha carta para eu fazer a minha magia telegráfica. Eu vou usar essa ferramenta ou não, eu não vou usar essa ferramenta? Vai. Porque, Vai. por exemplo... O que é a carta conectora, Rebeca? Vamos lá, só para lembrar você. Na hora que você está fazendo a consagração, na hora, você vai tirar uma carta dos arcanos maiores. Né? Você vai Mas aí não, eu estou me referindo à carta do arcano menor que vai me representar. Tem duas formas. Você pode ir pelo grau do teu ascendente, você pode chegar lá e ver qual é o grau do seu ascendente. Você sabe qual é o seu ascendente? Sim. Tá, você vai ver... Meu ascendente é 14 graus. 14 graus de quê? Câncer. De câncer. Vai naquela tabela, vai ver lá. 14 graus é o primeiro decanato. Não, é o segundo decanato. Que o primeiro decanato vai de 1 a 10, então é no segundo decanato. Você vai ver lá em câncer, no signo de câncer, o segundo decanato. Aí você vai ver qual é a figura que está ali. Pode ser por aí. Pode ser um cavaleiro, príncipe e tal. Ou então, quem não tem acesso a esse conhecimento, como você já tem, eu acho até legal usar esse conhecimento. Mas quem não tem esse conhecimento, eu acho muito complexo isso, não sabe ascendente, enfim. Acho difícil alguém daqui não ter essa curiosidade de não saber. Mas, em geral, né, vamos supor, eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher que eu não sou uma princesa porque já tenho uma idade mais avançada. Então, eu já sou uma rainha. Meu signo é Sagitário, eu sou de fogo. Então, eu vou pegar uma rainha de paus para me representar, porque ela está no elemento paus. Aí você vai dizer, não, mas a rainha é água com fogo, e você é Sagitário, teria que ser o cavaleiro. Aí eu não estou vendo, eu não estou estudando as cartas do tarô, estou estudando na astrologia os elementos que me compõem. No caso, eu sou uma rainha, que é uma mulher, e eu sou do meu signo de fogo, que é Paus, que é o signo de fogo, no caso, seja Leão, Áries ou Sagitário, vai ser Paus. E Copas, né? A mesma coisa, vai ser os signos de água. Então, é uma forma mais simples de você buscar uma representação sua. Mas no seu caso, você sabe o seu grau, você sabe o seu ascendente, beleza, vai lá na tabela e vê qual é quem é que está te representando. Né? No caso, eu não tenho de cor assim, eu vou chutar, mas Câncer vai estar aonde? Deixa eu ver, 14? Vai estar bem ali Câncer é a rainha, provavelmente a rainha de copas mesmo. Você vai estar lá. Para mim, eu já estava trabalhando com a rainha de copas, porque eu sou escorpião.
Então, eu já estava trabalhando com a Rainha de Copas. Pronto. Ainda tem teu ascendente em Câncer, é ali mesmo, né? Então, beleza, é isso aí. Não só pelo ascendente, mas até pela figura em si. É ela mesma. Sim, sim. Tá? Não, tá ótimo. Beleza. Não tirou minha... Beleza. Tá, e você ainda tem alguma dúvida que você disse que gostaria de ouvir? Que aí a gente vai encerrar e eu vou deixar vou botar para vocês um desafio, que é um jogo. Só mais uma, vai. Uma ou duas. Vamos lá. O que é sigilo? O que é sigilo mágico? E um chute aqui que você, na carta do universo, você fala, né, das máscaras, dos 4 querubes, né, que depois, enfim, aparecem em várias outras cartas, inclusive nos príncipes. Os querubes, que eles estão, você fala que eles estão invertidos, né? E aí se associa com a mandala astrológica. Mas eu pensei na cruz. Tive essa ideia. O Crowley ele muda a localização do querube ar e do querube água. Ele faz a inversão. E aí ele não explica porque ele faz. E aí a minha ideia foi pelo lado do círculo, do caminhar dos elementos pelo banimento, né? Pelo círculo do banimento. Mas eu não sei se foi por isso. Ele realmente muda. O que são os querubes? Querubes são os símbolos, né? Do caso do fogo é o leão, que é também o signo fixo, por isso que os príncipes estão ligados aos querubes, porque é uma simbologia dos elementos fixos, dos signos fixos da astrologia. Então, você vai ter os príncipes ligados aos signos fixos, essa confusão aí que talvez o Cleiton aí está sentindo um pouco de angústia, porque realmente eu não consigo explicar, né, dentro da astrologia, até porque não é a minha praia a astrologia. Então, por exemplo, eu sei que o príncipe é fixo porque o Crowley diz que o Crowley também estudou pela Golden Dawn. São as analogias da Golden Dawn. Então, ele traz o príncipe está ligado aos signos fixos. Os signos fixos são Leão, Touro, Aquário e Escorpião. Não, de água é Escorpião. É Escorpião. São esses mesmos. Então, a gente tem o quê? O leão como símbolo do leão. Então, a máscara ali do leão é o signo do fogo, do leão, é o elemento é fogo. Nós temos, do lado do fogo, nós temos o touro, que é o elemento terra, que é o signo de touro. E nós temos lá em cima, que é quando troca, né? Do lado esquerdo, o Crowley coloca aquário. A figura é o aquário. Gente, deixa eu pegar aqui a cola. Eu já estou até esquecendo se é isso mesmo. Eu estou falando para vocês, mas será... Não, é ao contrário. Ele vai botar a águia. A águia que é de escorpião. Né? E do lado direito, a máscara ou a cara do homem, que é o aquário. Então, são os elementos fogo, terra... Vamos começar certinho, né? Fogo, água, ar e terra. Então, é essa lógica que o Crowley coloca. Mas, no original, vocês vão ter a inversão. Vocês vão ter o aquário do lado onde tem escorpião hoje, que é a águia, e o escorpião do outro lado. Tá? Então, esses são os querubes. A outra coisa que você perguntou foi sigilo. O que é sigilo? Sigilo é exatamente o que a palavra diz, esconder algo, sigiloso, escondido. Significa que você vai pegar uma frase, esse é um exemplo clássico, tá? Você pega uma frase que você quer imprimir uma ideia para você, mas que você não quer que as outras pessoas saibam, que fique só para você. Aí uns exemplos, tirar só as vogais e deixar só as letras, como é que é? Depois vogal, as consoantes. Ou você tira as consoantes e deixa só as vogais, ou tira só as letras As. Você que vai criar essa própria forma de contato. O que é o sigilo no caso do tarô? É você saber usar os arcanos maiores e menores como impressão, impregnar essa energia no inconsciente. Essa técnica de sigilo, ela vem do caos, ela vem do Crowley, já trabalha essa ideia, mas quem trabalhou firmemente foi o Oswald Spare, que é um dos caras mais, assim, conhecidos
da magia do caos, né? Que é criar sigilos. Você também tem que imprimir uma força, que não adianta, eu criei, pronto, não. Aí você tem força. O Oswald Spengler usava a energia sexual para dar força àquele sigilo. Algumas pessoas criam outras formas de magia para dar uma força, impregnar uma força. O tarô é uma delas. A gente impregna a força do sigilo através da energia do tarô, do ritual que eu ensinei para vocês, que é o ritual dos 4 elementos, da consagração. Ali tem uma força mágica, que é uma magia bem cerimonial, né? Porque a gente está trabalhando com símbolos, não está trabalhando com a força do elemento em si, mas símbolos, são símbolos da vela, enfim, as moedas, tudo isso é simbólico, mas a gente está imprimindo ali uma força real, as moedas, o dinheiro, enfim, né? Tudo que está bem explicado. Então, o sigilo é só isso, é esconder algo que fica só para você, que só tem valor e força para você. E tem várias técnicas. No caso do tarô, foi uma delas. Gente, qual é o meu desafio para vocês? Um jogo de 5 cartas. O que é um jogo de 5 cartas? Lembra dos 3? Eu não sei quem estava aqui na carta no jogo de 3. Mas a gente... eu peguei a base do jogo de 3 cartas e incluí mais 2 para fazerem 5. Então, o que a gente inclui? Além da ideia da tese, da antítese, da síntese, nós vamos colocar um futuro próximo, que é a 4ª casa, formando a cruz lá em cima, e no meio é a síntese geral do jogo. É uma 5ª carta que vai juntar todas as outras num só propósito. E aí, a minha proposta para vocês, já que a gente vai ter que terminar, que vocês façam uma pergunta para si próprios e depois, se quiserem se expor, claro, né? Coloquem lá no grupo para poder debater com vocês. Olha, isso aqui significa isso, 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 e a síntese. Porque a parte mais complexa desse joguinho de 5 cartas é justamente a síntese. Peraí, mas falou que isso aqui é contrário, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, e como é que é essa síntese? Mas eu quero que vocês façam uma pergunta, vocês façam, e aí eu vou ler para vocês no grupo, para poder dizer. E pode ser uma pergunta simples, né? Que não seja de sim ou não, que seja mais um conselho, porque esse jogo de 5 cartas, vocês vão me dar só um minuto, porque meu marido está chegando e eu tenho que abrir a porta. Ele está sem chave. Peraí, gente. Entra, amor. Estou terminando aqui. Pronto. Ave Maria. E aí, o que eu quero fazer com vocês? Que vocês leiam, entender como é que funciona uma pergunta mais elaborada, que não seja só um sim ou não, mas um conselho. Um conselho de como agir, um conselho do que tem para acontecer, né? Um conselho no sentido, o que tem para acontecer? Não só um sim ou não, mas uma pergunta um pouco mais ampla, que aí vocês vão ver como é que funciona. Daí a gente vai conversar no nosso grupo, tá? E quem quiser, óbvio, né? Eu vou botar isso lá escrito, porque está sendo gravado, então o pessoal vai poder ver depois esse webinário e aí vão poder participar também. De acordo? Você pode dar uma ordem de novo das cartas que eu boiei aqui, não consegui pegar. A primeira carta é a base, é o início, é o presente, que nem no triângulo, só que o triângulo que a gente viu estava focado para cima, e esse vai ser para baixo. Então, a primeira carta é a base. Do lado esquerdo, o que é negativo, o que está desativado, o que não é positivo. Do lado direito, a terceira carta é o ativo, o positivo, o que está ativado na questão que vocês querem trabalhar. Lá na 4ª casa é o futuro próximo, para onde tudo está caminhando. E na 5ª, que é a do meio, que é a síntese, é o que a gente vai ver o caminho de verdade. Porque o futuro próximo nem sempre é o que você quer como resultado. E a síntese vai poder te dizer se você pode ou não modificar esse resultado. Se você tem condições ou não de mudar esse resultado, que está lá na carta 4. E aí, como é que a gente trabalha isso? Trabalhando o que está negativo e o que está positivo. Se, de repente, o que está negativo é o que você precisa ativar, é o que a gente vai ver. Se o que está positivo é o que você precisa desativar,
é o que a gente vai ver. Então, é muito interessante fazer uma pergunta geral, né, que não seja específica de sim ou não. Vai acontecer isso? Enfim, como a gente até viu, né, da vez passada. Agora é um pouco mais ampla. Esse jogo de 5 cartas, a gente vai ter aí qualquer coisa que vocês queiram perguntar. Então, é um jogo, inclusive, que eu faço assim, no meu jogo profissional. Eu jogo uma mandala para pegar toda a vida da pessoa, entender o que está acontecendo naquele momento, e faço as perguntas com essas de 5 cartas. Então, eu não tenho grandes elaborações. Jogo para o amor, jogo para dúvida. Até tenho jogos para isso, que eu vou até mostrar para vocês. Mas, na verdade, esse de 5 cartas é a base de tudo que eu jogo, né? Fale, Thay. Márcia, rapidinho, tá? Eu quero ver se você concorda com isso, né? Uma vez eu ouvi, por exemplo, porque quando eu jogo o jogo de 5 cartas, eu faço questão, consciente, inconsciente, resultado e o conselho do universo, né? E aí uma vez eu ouvi que tudo que você, vamos dizer assim, comanda para a tiragem, né, as posições das cartas, é o que você vai ler. Assim, não tem nenhuma fórmula pronta, você pode comandar qual vai ser o tipo Sim, concordo. de informação, né? É isso mesmo, né? Concordo, sim. Eu boto esse jogo como algo já pré-existente, porque ele pré-existe. Mas se vocês quiserem fazer de forma diferente, se sentem mais confortáveis. Eu tive alunos, por exemplo, que não se adaptaram a jogo nenhum, que vão tirando as cartas, assim, à medida em que vai sendo perguntado. E a pessoa vai perguntando e vai tirando uma carta. São métodos pessoais. Eu acho que o que mais importa de tudo é a conversa que você tem com o seu próprio tarô. E por isso a consagração dele. Por isso a importância de consagrá-lo, seja para o jogo, seja para a magia. Por isso que eu falei para você, tá aí, é uma coisa ou para outra, não dá para muito, porque aí não dá certo. Tá? Então, gente, essa é a proposta, o desafio. Quem quiser se expor, vai ser muito bem-vindo lá no grupo, porque eu vou ler para vocês, vou ajudar vocês a chegarem à conclusão. Vai entrar em debate a vida. Mas, Márcia, e aí? Quem está na chuva é para se molhar. Aí é com vocês. Tá bom? Super beijo. Encontro vocês, então, na próxima, daqui a 15 dias, ou no nosso grupo. Beijo grande, gente. Tchau, tchau.